Olá, queridos alunos, queridos amigos do canal. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula, dando continuidade ao sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso autônomo. Tá? Já existem algumas videoaulas gravadas da divisão simpática, a farmacologia adrenérgica. Agora a gente vai ver a farmacologia colinérgica. Então, na aula de hoje, a gente vai dar ênfase aí aos colinérgicos, tá? A farmacologia dos colinérgicos é a farmacologia daquelas fibras nervosas colinérgicas, aquelas que são capazes de sintetizar e liberar acetilcolina, ok? Então, só para revisar rapidamente aí, o sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Esse, por sua vez, subdivide-se no sistema nervoso somático, aquele que eu tenho controle consciente, por exemplo, a musculatura esquelética, tá? E o sistema nervoso autônomo, aquele que eu não tenho controle consciente sobre ele. É aquele que o sistema nervoso central comanda os órgãos e as vísceras do corpo. Então, o sistema nervoso autônomo, conhecido como sistema neurovegetativo ou simplesmente sistema nervoso visceral, tá? Faz o controle por meio de inervação, por meio de fibras nervosas, tá? Que saem do sistema nervoso central e inervam todos os órgãos, tá? O controle se dá por mediadores químicos, tá? Que nós vamos ver a seguir. Esse controle se dá na respiração, circulação do sangue, controle da temperatura, digestão, tá ok? E, basicamente, a comunicação neuronal entre o sistema nervoso central e as vísceras se dá por uma inervação, se dá por fibras nervosas que saem do sistema nervoso central e chegam até as vísceras. Essa inervação está dividida classicamente e anatomicamente na divisão simpática e na divisão parasimpática. Tá? O que nós temos que entender dessa divisão anatômica e essa divisão fisiológica? Qual é o neurotransmissor e qual é o receptor e aonde eles estão, ok? Então, por exemplo, lá, o sistema nervoso central, ele vai se comunicar com os órgãos e com as vísceras por meio de feixes, de fibras nervosas, de neurônios que vão fazer essa comunicação. Na divisão simpática, tá ok? Nós temos duas fibras. O neurônio pré-ganglionar, tá? Primeira fibra, e o neurônio pós-ganglionar, segunda fibra. A primeira fibra sai aqui do sistema nervoso central, isso na divisão simpática, tá? Dessa região aqui, ó, tóraco-lombar. Isso é uma característica anatômica dessas fibras, tá? Elas se originam, elas nascem, elas partem desta região aqui, ó, tóraco-lombar, tá? A primeira fibra, tá? Ela é um pouco mais curta, tá? E ela começa aqui então no sistema nervoso central e acaba dentro de um gânglio. A segunda fibra começa dentro do gânglio e termina lá na minha célula efetora. Quem é essa célula efetora? Onde elas estão? Estão nos órgãos inervados por essa divisão. Coração, pulmão, vaso sanguíneo, trato gastrointestinal, enfim. Já na divisão parasimpática, o mesmo esquema, tá? A mesma divisão anatômica e fisiológica. Temos duas fibras. A pré-ganglionar nasce do sistema nervoso, só que nasce dessa região aqui, ó, tóraco-lombar, tá? Partem daqui essas fibras e vão inervar os órgãos, tá? Uma característica aqui na divisão parasimpática, a fibra pré-ganglionar é um pouco mais longa, enquanto a fibra pós-ganglionar é um pouco mais curta. É o contrário da divisão simpática, onde a fibra pré é um pouco mais curta e a fibra pós é um pouco mais longa. Ok? Mas o que nós temos que entender desse esquema todo aqui? Quais são os neurotransmissores e seus receptores? Tá? No caso da videoaula de hoje, como nós estamos vendo a divisão parasimpática, tá? Que é a divisão do repouso e da digestão, ou seja, é quando o meu sistema nervoso está controlando os órgãos no momento de repouso ou no momento da digestão. Tá? Então, se é no momento da digestão, eu sei que os órgãos do trato gastrointestinal vão estar trabalhando mais.
enquanto os demais órgãos vão estar repousando, tá? E quem faz a comunicação neuronal é a acetilcolina, no caso da divisão parasimpática, tá? Apesar que a acetilcolina também está presente na divisão simpática, no neurônio pré. Então, a acetilcolina é um neurotransmissor de ambas as divisões, tá? Só que a acetilcolina está presente em ambas as divisões apenas no neurônio pré. A acetilcolina é um neurotransmissor do neurônio pré-ganglionar e o seu receptor é o receptor nicotínico. Em ambas as divisões, ó, acetilcolina, tá? Receptor nicotínico, isso aqui nos gânglios, ó. E a acetilcolina também é um neurotransmissor do neurônio pós-sináptico, só que daí apenas da divisão parasimpática, tá? Então, a acetilcolina está presente no pré-ganglionar de ambas as divisões e possui como receptores nicotínicos. E a acetilcolina está presente na divisão parasimpática também no neurônio pós. Só que possui como receptores muscarínicos. Os receptores muscarínicos estão na minha célula efetora, estão nos órgãos inervados por essa divisão. Coração, vaso sanguíneo, pulmão, trato gastrointestinal. Tá ok? Então, a acetilcolina em ambas as divisões no neurônio pré e possui como receptores os nicotínicos. A acetilcolina está presente no neurônio pós-ganglionar, mas da divisão parasimpática. Então vamos lá para a farmacologia dos colinérgicos, tá? A acetilcolina, ela é sintetizada, ela é produzida em todas as fibras colinérgicas, que são aquilo que a gente acabou de ver, as pré-ganglionares de ambas as divisões e a pós-ganglionar da divisão parasimpática. Essas são as fibras colinérgicas. E a acetilcolina, ela é produzida, ela é sintetizada dentro do neurônio colinérgico, tá? A principal enzima que está envolvida na síntese, na produção da acetilcolina, é esta enzima aqui, ó, acetilcolina transferase. A acetilcolina transferase, ela consegue pegar duas moléculas, que é a molécula de colina e a molécula de acetilcoenzima A, tá? A colina é advinda, é oriunda do complexo vitamínico B, ou seja, da nossa alimentação, tá? E a acetilcoenzima A também, porque ela sobra lá no metabolismo da glicose, no famoso ciclo de Krebs. Então, dentro do neurônio colinérgico, por meio da enzima acetilcolina transferase, a junção dessas duas moléculas em acetilcolina. Tá, ok? Isso ocorre aqui dentro do neurônio colinérgico. Aí, uma vez a acetilcolina sintetizada, produzida, ela deve ser obrigatoriamente armazenada em vesículas neuronais, vesículas sinápticas, tá? A acetilcolina não consegue ser liberada aqui na fenda sináptica se ela não for produzida e armazenada em vesículas neuronais. Esse neurônio colinérgico, então, sofre um estímulo que faz com que essa vesícula neuronal se funda a membrana aqui do neurônio colinérgico, liberando assim a acetilcolina, que ele mesmo produziu por meio da ação da acetilcolina transferase. Quando a acetilcolina, então, é armazenada, perdão, quando ela é liberada, ela fica aqui presente na fenda sináptica, tá? Esta fenda sináptica aqui é um espaço que existe para comunicação neuronal, do neurônio pré para o neurônio pós, ou do neurônio pós para a célula efetora no órgão pós-sináptico, no órgão inervado pela divisão parasimpática. Tá, ok? Então, a acetilcolina foi sintetizada, foi armazenada, tá? O neurônio colinérgico sofreu um estímulo, fez com que a vesícula sináptica, a vesícula neuronal, se fundisse a membrana desse neurônio colinérgico, liberando aqui na fenda sináptica acetilcolina. Fenda essa que vai depender de onde está essa fibra colinérgica, ou no pré-ganglionar
ou no pós-ganglionar, ou na junção neuromuscular, tá ok? Então a acetilcolina liberada aqui, ela tem um caminho lógico, um caminho óbvio que ela deve seguir, que é a ligação aos seus receptores, que são receptores nicotínicos, se estivermos lá nas fibras pré-ganglionares, tá? Ou na junção neuromuscular esquelética. E são receptores muscarínicos, se estivermos nos órgãos inervados e já na ponta final da comunicação neuronal, ou seja, no neurônio pós-sináptico parasimpático, tá ok? Só que essa acetilcolina, ela também tem uma via de degradação. Tá? Essa degradação, por que o organismo degrada a acetilcolina? É uma forma de controle de quantidade de acetilcolina. E a principal enzima que faz a degradação é essa enzima aqui, ó, acetilcolinesterase. Tá? Então vocês têm que gravar o nome das enzimas. A que ajuda na síntese, ou que faz a síntese de acetilcolina, é a acetilcolina transferase. E a que faz a degradação, aquela que destrói a acetilcolina, é a acetilcolinesterase, tá ok? A colinesterase faz uma hidrólise, ela quebra a molécula de acetilcolina em colina e o grupo acetato. A colina não está envolvida lá na síntese da acetilcolina, então a colina volta, ela pode ser captada novamente pelo neurônio colinérgico através desse transportador aqui, o CHT, e pode voltar para a via de síntese. Beleza? Vocês têm que lembrar, duas enzimas importantes. A da síntese, acetilcolina transferase. A da degradação, acetilcolinesterase. Ok? Os receptores de acetilcolina, nós temos basicamente de dois tipos, os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. E existe uma diferença entre um e outro. Os receptores nicotínicos são do tipo canal iônico, são receptores ionotrópicos. Já os receptores muscarínicos são do tipo metabotrópicos, são receptores que ficam ancorados à proteína G, tá ok? Existe uma diferença fisiológica e biológica entre eles. Os receptores nicotínicos, então, eles estão presentes nos gânglios, tá? Porque são lá na fibra pré-ganglionar, tá? Os receptores nicotínicos ficam dentro dos gânglios. E também é um receptor nicotínico na glândula suprarrenal. Então, quem assistiu às aulas passadas aí dos adrenérgicos, vai ver que a conversão em adrenalina se dá, adrenalina é um hormônio, que ela é produzida pela suprarrenal, por um estímulo direto de uma fibra pré-ganglionar da divisão adrenérgica, e lá nas células da glândula suprarrenal, são receptores nicotínicos que vão receber acetilcolina e sinalizar para elas que tem que produzir adrenalina. Tá ok? Os receptores nicotínicos também estão presentes na musculatura esquelética. Tá ok? Daí a gente tem uma divisão que os receptores ganglionares e pré-ganglionares, né, são os receptores nicotínicos do tipo NN, de neuronal. Já os receptores nicotínicos presentes no músculo esquelético é do tipo NM, muscular. Tá? Os receptores nicotínicos, eles possuem uma ação mais rápida. A comunicação neuronal através do nicotínico é uma comunicação mais rápida. Como eles estão presentes, por exemplo, na junção neuromuscular, essa comunicação tem que ser rápida. Canais iônicos abrem e fecham, deixando passar ou sair íons, que vão modular a carga elétrica total daquela célula, causando uma despolarização nessa célula. Então eles têm que ter uma comunicação muito mais rápida, ok? Existem alguns fármacos que são capazes de bloquear a função muscular, são fármacos bloqueadores musculares, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Já os receptores do tipo muscarínico, que são os receptores metabotrópicos, eles estão presentes em vários órgãos do corpo, né? Eles estão presentes nas membranas das células destes órgãos e são capazes de serem estimulados pela presença da acetilcolina. Tá? Então,
Por exemplo, como o sistema parasimpático é o sistema da digestão, nós temos uma quantidade grande de receptores muscarínicos na região entérica, no trato gastrointestinal. Mas também temos no coração, no pulmão, no sistema nervoso, nas glândulas e nos vasos, ok? Há uma divisão importante entre os tipos de receptores muscarínicos. Nós temos 5 subtipos que vão de M1, M2, M3, M4 e M5. O M1, o M3 e o M5, eles são mais excitatórios, enquanto o M2 e o M4 são mais inibitórios, tá? Esta excitabilidade ou essa inibição, tá? É quando a acetilcolina se liga a esses receptores e a resposta biológica que vai acontecer naquela célula pode ser mais excitatória ou pode ser mais inibitória. Então, por exemplo, no trato gastrointestinal, nós possuímos muito mais receptores do tipo excitatórios. Porque a hora que o nosso organismo vai fazer a digestão, a acetilcolina se liga aos receptores muscarínicos do tipo M1 e M3, mais presente no trato gastrointestinal, e a célula ali do epitélio estomacal, do epitélio intestinal, elas vão ter uma atividade mais excitatória, elas vão trabalhar mais, tá? O M2, por exemplo, que ele é mais inibitório, ele está mais presente no coração. A acetilcolina não possui sobre o órgão coração uma ação de excitação. Isso quem faz é a noradrenalina. Então a divisão simpática faz com que o coração trabalhe mais. A divisão parasimpática faz com que o coração trabalhe menos, está em repouso. Então essa diferenciação de excitabilidade e inibição vai depender do tipo de resposta que a acetilcolina vai traduzir naquela célula. O M1, M3, M5 mais excitatório, M2, M4 mais inibitório. Como são receptores metabotrópicos, eles são receptores que fazem parte de um complexo proteico da proteína G. Esse complexo proteico, essa macromolécula proteica, fica ancorada aqui na membrana celular, possui, a gente chama que é uma macromolécula transmembranar, porque ela transpassa a membrana, tanto para a parte de fora da membrana, da parte de fora da célula, quanto a parte de dentro da célula, tá ok? E trabalham com segundos mensageiros, tá? Essa macromolécula possui uma unidade trimérica, ou seja, de 3 porções que ficam dentro da célula. E aí justamente que está a diferença do excitatório e do inibitório. Essa porção da macromolécula da proteína G que fica dentro da célula, se for do tipo GQ, vai traduzir naquela célula uma excitabilidade, tá? Perdão. E se for do tipo GI, que acho que era o próximo slide aqui, ó, vai traduzir para esta célula uma inibição, tá? Eles fazem a tradução do sinal por meio de segundos mensageiros. O GQ, por exemplo, comecei pelo GI, desculpa pessoal. No coração eu tenho receptores do tipo M2, são mais inibitórios. Então, o complexo proteico ali do receptor muscarínico, tá? Que é transmembranar e tem dentro da sua célula uma porção da proteína G, que é o GI, ele é mais inibitório. O GI possui como segundo mensageiro a adenilatociclase, tá? Existe uma resposta enzimática dentro dessa célula que o efeito biológico no final dessa resposta enzimática é de inibição. Ele diminui os níveis de AMP cíclico, sinalizando para esta célula que ela vai inibir a sua reação catabólica dentro dessa célula, tá ok? Então, a macromolécula aqui do receptor muscarínico, no caso dos receptores M2 e M4, possui a sua isoforma da proteína G, o tipo GI, que é mais inibitório. O GI possui como segundo mensageiro a adenilatociclase,
que responde para aquela célula uma cascata enzimática de diminuição, de inibição. Tá? Já o GQ, ele possui como segundo mensageiro a fosfolipase C. E a fosfolipase C, que é o segundo mensageiro dos receptores metabotrópicos do tipo M1, M3 e M5, já é o contrário, ele vai dar uma resposta, ele vai sinalizar para aquela célula uma atividade maior. No caso da fosfolipase C, um dos principais, que é o segundo mensageiro, um dos principais reações enzimáticas é do diacilglicerol, tá? Isso faz com que aumente a concentração de cálcio dentro dessa célula e a resposta final de uma célula estimulada, de um receptor muscarínico do tipo M1, M3 e M5, a resposta final para aquela célula é uma resposta de excitação, uma resposta de maior número de atividade celular. Os receptores, então, excitatórios, M1, M3 e M5, né, estão principalmente no trato gastrointestinal. Por quê? Porque a divisão parasimpática é a divisão da digestão. Então, quando o nosso organismo está fazendo digestão, a acetilcolina sinaliza para esse órgão, por meio dos seus receptores muscarínicos excitatórios, que é o M1, M3 e M5, que aquela célula vai ter que trabalhar mais. Então, a resposta biológica que a célula tem na presença de acetilcolina, né, se a célula possuir receptores excitatórios, é uma sinalização de aumento, por exemplo, no trato gastrointestinal, é aumento da produção de suco gástrico, aumento da motilidade, é uma resposta mais excitatória. Na bexiga, por exemplo, nós temos os dois tipos de receptores, tanto o excitatório quanto o inibitório. Os excitatórios, eles agem na musculatura lisa da bexiga, por exemplo, aumentando a contração da bexiga, tá? Normalmente, a acetilcolina em órgãos oco, estômago, intestino, bexiga, é um aumento de contração, aumento de motilidade, tá? Já nos esfíncteres da bexiga, nos vasos sanguíneos, é um relaxamento, só que isso quem faz a mediação, quem dá essa resposta, são receptores inibitórios muscarínicos, do tipo M2, tá? Então, acetilcolina agindo aqui no trato urinário, tá? Bexiga, receptores excitatórios, contração da bexiga. Esfíncter, receptores inibitórios, relaxamento do esfíncter, ok? Favorece o esvaziamento da bexiga. Nós temos fármacos cujo alvo é justamente a bexiga para favorecer o esvaziamento da bexiga. Nos olhos, né, a farmacologia colinérgica possui neste órgão, né, o olho, um alvo terapêutico importante. Tá? Então, nos olhos nós também temos ambos receptores muscarínicos. Aquele que vai dar uma resposta mais excitatória, como contração, por exemplo, tá? E aquele que vai ter uma resposta mais inibitória, por exemplo, a glândula lacrimal, que vai dar um relaxamento na musculatura. Tá? Tinha uma tabelinha do Katzung que eu peguei, do tipo do colinoceptor muscarínico, que vai de M1 até M5, e aonde eles estão presentes. Tá, okay? Depois, se vocês quiserem pausar e anotar com calma. E dos receptores nicotínicos, tá? E aonde eles estão presentes. Lembrando que os nicotínicos são canais iônicos de resposta mais rápida, porque promovem a passagem de íons, mudando assim a carga resultante final daquela célula, tendo uma resposta mais rápida através de uma despolarização. Já os muscarínicos são do tipo metabotrópico, são mais complexos, tá? Onde M1, M3 e M5, que são os ímpares aqui, possuem uma resposta mais excitatória. A isoforma da proteína G é o GQ, o segundo mensageiro, a fosfolipase C. Já os receptores muscarínicos do tipo M2 e M4 são mais inibitórios. A isoforma da proteína G metabotrópica é a GI, de inibição. Ok, pessoal? Para não ficar muito extensa essa aula, então, a gente vai estar encerrando essa primeira parte aqui, que foi, na verdade, uma
um resumo dos aspectos anatômicos e fisiológicos, da comunicação neuronal parasimpática, né, da produção de acetilcolina e da degradação de acetilcolina e da ação dos receptores. E a segunda parte que a gente vai gravar daqui a pouco já é da farmacologia, né, fármacos que são parasimpatomiméticos, está escrito errado, que eu vou corrigir depois, ou os colinomiméticos, aqueles que imitam a ação da acetilcolina, tá ok? Mas esse aí fica para a segunda parte aqui do vídeo, não percam a segunda parte que a gente vai gravar para não ficar muito extenso.